Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, aquelas notícias que eu separo, trago aqui para nós trocarmos uma ideia e nos informarmos a respeito de assuntos que podem nos ajudar nas nossas conclusões e a partir dessas conclusões chegar a uma melhor tomada de decisões com aquelas empresas que podem vir a fazer parte da nossa carteira ou que já fazem parte da nossa carteira. Aqui no caso, nós vamos abordar sobre a AS Brasil e o Banco do Brasil. Eu vou começar com essa notícia do FL Journal, veja que é uma notícia assinada por Luciano Costa. Notícia essa que foi publicada no dia 6 de março de 2024, portanto, no dia de ontem, hoje é dia 7 de março de 2024. E ela traz a informação que a Auren, a End e chineses, depois vamos dar uma olhada quem são esses chineses, avaliam potencial aquisição da AS Brasil. Isso, claro, né, dizem fontes aqui. Quando sempre que aparece fontes, a gente tem alguma consideração a menos sobre a reportagem, porque a gente gosta de saber exatamente a origem para nos dar mais segurança. No caso aqui eu mostro para vocês a origem da onde eu estou tirando a informação. Então veja que a Auren e mais aqui a End, elas estão entre grupos que começaram a se movimentar para avaliar, no caso, possibilidade de aquisição da AS Brasil, que foi colocada aqui, veja que já bota nesse patamar, colocada à venda pela americana AES. E também traz a chinesa CTG, empresa que já foi avaliada aqui no canal, vou deixar o link para o vídeo onde a gente conversa sobre essa empresa. Me pareceu uma empresa interessante, ela tem um porém ali, que é com relação à quantidade de ações no free float, mas, enfim, ela é uma boa pagadora de proventos. E junto com ela está a Elera, da canadense Brookfield. Essas aí estão entre potenciais interessados que olham para os ativos da AS Brasil. Veja aqui, a Auren, quando foi procurada para falar sobre o assunto, ela disse que não comenta rumores sobre eventuais processos de fusões e aquisições. Da mesma forma, a Elera também falou que não faz comentário nenhum sobre potenciais transações no mercado, enquanto que a CTG não comentou de imediato. Não sei o que ele quer dizer com isso, imagino que devam ter solicitado alguma informação, até o momento não teriam recebido. Já a End andou numa linha mais aberta. O CEO da companhia admitiu que a empresa deveria participar do processo da AES Brasil. Fez um elogio sobre os ativos em teleconferência com acionistas na última semana. Depois, até na verdade, eu não me lembro muito disso, porque a gente avaliou a End aqui no canal, não me lembro dele ter falado esse assunto. Mas, de qualquer forma, deve ter passado batido, porque eu estava prestando atenção em outras questões. A Copel, que nós avaliamos no dia de ontem, também em teleconferência, acabou informando que não vai olhar para essa transação. Já a AS Brasil é apontada aqui na matéria como tendo aqui em ativos, né, um valor de mercado de 6,4 bilhões, que opera hidrelétricas, como a gente já sabe, no estado de São Paulo, que antes eram da CESP. Os ativos da AES teriam grande sinergia com os da CTG, que adquiriu em 2015 hidrelétricas que eram da CESP também. E na verdade ela pega ali toda aquela parte do rio Paranapanema, então tem um vínculo, se não com a CESP, mas pelo menos com ali na divisa entre Paraná e São Paulo. Também as operações da Auren que foram incorporadas, elas foram advindas da antiga CESP no ano de 2022. Quem está passando a informação, levanta aqui, a Auren é uma das grandes favoritas para levar o negócio, uma vez que, no momento, a empresa está com baixa alavancagem e com vontade de crescimento. Essa aqui é uma informação bastante interessante, né? Uma empresa que a gente já olhou aqui no canal e ela realmente está nesse patamar. E essas mesmas pessoas que estão informando, veja que elas apontam que a Auren tem, aqui eles chamam de bastante apetite pela AES, ou seja, eles estão realmente de olho na companhia com vontade, segundo
essas pessoas. E ainda colocam aqui como estando isso em alinhamento com o plano estratégico da companhia. Eu noto aqui nessa reportagem, pelo menos, que a empresa mais falada está sendo a Auren. A Auren chegou a disputar em 2022 o leilão de privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, mas aqui veja que tem um G na frente, é de geração, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. Só que a transação está suspensa pela CSN. É curioso que a Auren ela tem 3,17 gigawatts de capacidade instalada, ao passo que a SC Brasil tem 5,2, bem mais. Já a ENGIE ela tem 8,3 e a CTG me surpreendeu aqui com esses 8,6, sendo uma das maiores entre essas que tem esse apelo de empresas com caráter mais privado. Veja que a Eletrobras, que recém foi privatizado, ela tem muito mais do que elas, 45 gigawatts. E a gente aí tem uma ideia, né, do quanto essas empresas ainda podem avançar quando comparadas com a Eletrobras. E já que estamos falando em geração, no sentido mais amplo, aqui tem essa notícia do Poder 360, que é assinado por Eric Napoli e que também é do dia 6 de março de 2024. No qual o governo manda hidrelétricas preservarem reservatórios. O que está acontecendo aqui, essa é uma notícia que eu não quero me aprofundar muito, só passar por cima para a gente saber, mas veja, que ele determinou, o ministro de Minas e Energia, a redução na saída de água das usinas hidrelétricas, mas aqui de Jupiá, Porto Primavera e Rio Paraná. Essa saída de água que se refere é aquela água que ela passa pela hidrelétrica, mas ela não passa pelas turbinas de instalação, ou seja, ele está tentando fazer um contingenciamento, só que a ideia é que a partir de que essa quantidade de água seja contingenciada, a economia aqui vai ficar em torno de 11% no armazenamento, isso na bacia do Paraná, até agosto de 2024 e cerca de 7% nas regiões sudeste e centro-oeste, onde ele imagina e devam ser as mais prejudicadas por um possível período de seca que venha pela frente. Segundo o ministro de Minas e Energia, ele busca essa preservação tendo em vista que os reservatórios estão nos níveis mais baixos em 3 anos. Então ele está considerando o ano de 2021, onde se teve aquela seca e talvez a maior seca desde que se acompanhou esse indicador. No início do ano, a capacidade dos nossos reservatórios, portanto aqui em fevereiro, estava alcançando 64,5%, que é um número 12,4% inferior ao que foi apresentado no mesmo período, então ali no início do ano de 2023. E conforme esses níveis estão sendo monitorados, eles estão trabalhando com 2 cenários aqui, um pessimista e um otimista. Veja aqui no caso do otimista, ele coloca aqui no patamar de 73% do nível do reservatório quando chegar o pico da seca. Vamos dar uma olhada aqui porque eles também fornecem um gráfico no Poder 360, esse gráfico aqui, que marca o nível dos reservatórios desde o ano de 2000. Veja que em 2027 ele teve a 27%, foi o ano do apagão. Quem viveu esse ano aí sabia que, por exemplo, em qualquer lugar que se ia, aeroportos, praças públicas, sempre tinha metade da iluminação ligada, fora outras economias que eram feitas. Já em 2014 chegou a 34%, em 2018 também esteve em 34%, e o pior ano foi 2021, com 24%. O ano mais alto bateu aqui em 2007 e 2023 foi o mais alto de todos, com 84%. Então eles operam com esses 2 limites, 73%, no caso de chuvas normais, é o que vão ficar os reservatórios, ou no caso de estiagem, 36%. Podendo, com esses 36%, se tornar o 5º pior nível desde que estão sendo documentados
ou melhor, que estão sendo monitorados os nossos reservatórios. E, claro, evidentemente, isso vai impactar nas geradoras, e uma delas que pode ser impactada, além dessas que eu já citei, a CTG, a ENDE, a Auren, também a AES Brasil. Mudando para um outro patamar, aqui na BMC News, ela é assinada pela própria BMC News, veja que ela coloca aqui na manchete, no dia 4 de março de 2024, fechamento e demissões em 2021. Se você for ver, eu botei dia 4, mas a notícia é de fato do dia 1º e foi atualizado 3 dias depois. Isso porque na origem estava fechamento e demissões em massa. E agora a reportagem corrige, não foi anunciada nenhuma demissão em massa no ano de 2024, que era mais ou menos o que eles estavam falando. Mas é que o Banco do Brasil, está se referindo ao Banco do Brasil, está encerrando 361 agências. E também com a demissão de vários funcionários que aconteceram, neste caso aqui, nos últimos anos. Por isso que a matéria foi corrigida. E é o processo de estruturação do Banco do Brasil. A ideia é que constam aqui para fechamentos 112 agências, 242 postos de atendimento e 7 escritórios. Também 245 agências vão ser convertidas em postos de atendimento e 8 postos de atendimento serão transformados, agora indo para cima, em agências. Processo de reestruturação do Banco do Brasil. Depois a reportagem ela vai continuar na questão dos aspectos sociais, que esses não vão entrar muito no caso que a gente está analisando aqui no canal, porque o que a gente realmente quer saber aqui é a razão pela qual houve lucro recorde em 2023 no Banco do Brasil, mas isso não animou o mercado, ou seja, a ação nem subiu nem desceu, ficou pipocando ali entre R$ 59, entre 57 e 59 reais. Em que pese esse que foi considerado o recorde absoluto do lucro líquido da companhia, só no quarto trimestre 9,4 bilhões. E se nós considerarmos todo o ano de 2023, 35,6 bilhões. Então, veja como se destacou bastante o quarto trimestre em relação até aos demais na contribuição para a formação do lucro líquido. E é curioso que só no dia em que os resultados foram anunciados, os papéis chegaram a cair a 3,5%, fechando com uma queda de 1,6% no fim do pregão. E aqui vem a pergunta, por que não subiu depois do lucro robusto? Que é essa resposta que nós vamos tentar achar aqui. Tem uma explicação, não significa que eu concorde com ela, mas antes eu não passei os créditos. Essa reportagem aqui está na Exame Invest e ela é assinada por empíricos. Quando é colocado isso por empíricos é porque está pegando um relatório de uma empresa e colocando aqui como se fosse uma reportagem. Isso foi publicado no dia 5 de março de 2024. Então quem está dando a explicação é a própria Empíricos, através da analista Larissa Quaresma. Então, os principais destaques positivos do resultado foram a margem financeira, com o mercado do Banco da Patagônia, controlado pelo BB na Argentina, e a expansão da carteira de crédito. Então, são esses dois pilares que fizeram esse destaque e esse recorde no lucro do Banco do Brasil. Acontece que o resultado da tesouraria do Banco Argentino inclui variações cambiais sobre os títulos atrelados ao dólar, num período de forte desvalorização do peso argentino. O que foi bom, na verdade, foi uma coisa muito incerta. Ela quer dizer aqui que isso aí às vezes ocorre, às vezes não ocorre. Essa foi uma excepcionalidade, principalmente com o novo presidente da Argentina, Javier Milei, e a forma como ele está fazendo a condução da economia. Um dos motivos principais é porque ele deixou de aplicar o controle sobre o dólar. A Argentina tem vários dólares, e ele quer que tudo chegue num único patamar de dólar. Então todos aqueles dólares que eram controlados pelo governo, que impactavam principalmente na questão do varejo, ele acabou tendo essa elevação e justamente isso aí veio impactar nos valores de tesouraria do Banco da Patagônia. É isso aí que ela está se referindo, eu estou fazendo um resumo muito rápido aqui. O resultado da tesouraria é algo muito volátil e é considerado um componente de baixa qualidade no resultado. Eu concordo também. É claro que qualquer lucro é bem-vindo, mas é um lucro frágil.
Isso na avaliação dela, eu acho que essa aí é uma questão circunstancial de momento, claro, não tem uma tendência de continuidade, principalmente em ser mantida a mesma política econômica que está sendo aplicada hoje na Argentina. Mas, para analista, o que mais desagradou o mercado foi o aumento da inadimplência. Ela vai fazer uma explicação aqui sobre a questão da inadimplência, e eu não vou muito além disso, né? A inadimplência de grandes empresas acelerou o ritmo da alta no momento em que a maioria dos bancos estão começando a ver a inadimplência cair. Eu até concordaria, se não fosse um detalhe aqui. O Banco do Brasil é o banco que tem uma das carteiras de crédito mais, digamos assim, limpas do mercado. Enquanto a inadimplência do Banco do Brasil estava batendo ali 2,5%, 2,8%, até menos às vezes, os demais bancos, alguns estavam batendo bem acima de 3%, no 4%, ou como é o caso do Bradesco lá no 5%. Então esses bancos eles estão caindo porque estavam muito alto. E uma oscilação do Banco do Brasil, que já era muito baixo, um pouquinho para cima, não chega a ser algo que possa vir a desagradar, pelo menos no meu ponto de vista. Então, evidentemente, que eu não vou concordar com essa sinalização de um futuro ruim para o Banco do Brasil. Eles aqui ainda fazem uma recomendação, eles fazem uma preferência por Itaú, mas eu acho que Itaú não é pagador de proventos, enquanto o Banco do Brasil é muito melhor pagador de proventos que o Itaú. E ainda assim, para as finalidades do canal aqui, nós temos uma visão muito conservadora. Então, descontando a questão da oscilação na margem decorrente do Banco da Patagônia, nós ainda estimamos os proventos para o Banco do Brasil bem abaixo do que ele poderia ser em relação ao que pode desenvolver o crédito da companhia. Então a gente trabalha com essa, e mesmo trabalhando nessa margem mais baixa, que eu entendo mais segura e mais conservadora, ainda se coloca uma condição bem privilegiada em relação a outros bancos, como por exemplo a preferência da Empíricos, que é o Itaú. Já com relação a esse Brasil, todos esses passos que estão sendo montados dão um indicativo de que lá no final será feita a venda da companhia. Mas os participantes, que é isso que tem que estar atento o acionista, os participantes do contexto, eles não estão indo porque o valor está sendo rifado ou porque é qualquer valor. Primeiro que são participantes significativos, são participantes fortes. E se eles têm interesse, não deve ser porque o negócio é ruim. O que me faz crer, principalmente para quem está mantendo as ações da S Brasil, que na eventual informação de início do processo de venda, acredito que as ações vão ter uma subida interessante. Acredito, eu não estou fazendo uma previsão, muito menos uma projeção, mas seria o indicativo natural do mercado. Então, continuo mantendo as minhas ações, não estou comprando, porque a S Brasil não se colocou ainda como uma boa pagadora de proventos, desde que saiu de AS Tietê para a S Brasil, então por isso eu estou indo com muito mais cautela. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!